Olá, Ricardo Cusiol com conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros de engenharia. Hoje o segundo vídeo dessa semana, continuando o assunto que a gente começou na terça-feira. Na terça-feira a gente comentou a respeito da movimentação da rosca no processo de injeção. Falamos sobre o movimento de avanço da rosca e a manutenção de pressão durante a fase de recalque. Tá? O vídeo de hoje vai tratar da fase de dosagem, na fase em que a rosca rotaciona e recua para preparar material para o próximo ciclo. Aí, mais especificamente, a gente vai falar sobre a contrapressão de dosagem, que é realmente uma das regulagens do processo de injeção que gera muitas dúvidas, muitas confusões e, se não bem regulado, pode trazer muitos problemas para a qualidade tanto do seu processo quanto das suas peças. Tá? Então a gente vai falar a respeito dessa fase, dessa movimentação da rosca no vídeo de hoje. Lembrando que eu preparei um pequeno PDF com um resumo do assunto de hoje para que você possa ter então todo esse detalhe por escrito também. Se você quer fazer o download desse PDF, basta se cadastrar na minha lista VIP. Clica no link que está na descrição desse vídeo, deixa o seu e-mail lá, você vai receber uma mensagem de confirmação nesse endereço, entra nessa mensagem, clica no link que está lá e efetiva o seu cadastro na minha lista VIP. Com isso você vai receber acesso imediato ao download desse PDF. Se você já está cadastrado na minha lista, basta clicar no botão que está embaixo desse vídeo, deixar o seu e-mail novamente, para eu saber que é um assunto do seu interesse e você vai ter acesso imediato a esse PDF. Muito bem. A fase de dosagem, ela visa preparar material, então, para o próximo ciclo, para a próxima peça que vai ser injetada. E o que acontece nessa fase? Você injetou material dentro da cavidade, fez a fase de recalque, como a gente discutiu no vídeo da terça-feira, e quando inicia o resfriamento do material, para que o material possa se solidificar dentro da cavidade, então você precisa preparar mais material para o próximo ciclo. E aí um comando elétrico, um comando hidráulico vai ocorrer na máquina, que vai fazer com que essa rosca se rotacione. Então a rosca começa a rotacionar e começa então a transportar material da parte traseira para a parte frontal do cilindro, da unidade de injeção. E à medida que isso ocorre, o material vai sendo transportado, ele vai sendo aquecido, ele vai recebendo calor, recebendo energia na forma de calor, tanto das resistências elétricas que fazem o aquecimento da unidade de injeção, quanto do atrito que a rosca gera nesse material. A rosca rotacionando faz com que o material se atrite com ele mesmo, né? Os grãozinhos, um grãozinho com o outro, as moléculas uma com a outra, os grãos com a rosca, os grãos com o cilindro da máquina, uma série de mecanismos de atrito que ocorrem e isso vai gerando muito calor também. Com isso, esse calor que o material recebe, aliás, a maior quantidade de calor que ele recebe do atrito, vem do atrito que a rosca produz. Então, à medida que o material recebe calor dessas duas fontes, do atrito e das resistências elétricas, ele passa do estado sólido para o estado fundido e vai também se homogeneizando, vai formando uma massa de material homogênea que vai sendo acumulada na ponta da rosca, na frente da unidade de injeção, do cilindro de injeção. À medida que esse material vai se acumulando ali na frente do cilindro, ele vai gerando uma certa pressão. E essa pressão aliada ao atrito que a rosca gera do material contra as paredes do cilindro, essa pressão mais o atrito vai fazendo com que a rosca retroceda. À medida que ela vai girando e transportando, fundindo, homogeneizando o material, acumulando ele na ponta da rosca, a rosca vai retrocedendo e dando espaço para que cada vez mais material seja acumulado na ponta da unidade de injeção, na frente da unidade de injeção. Esse retrocesso da rosca visa também dar espaço para que ela possa depois avançar e realizar a injeção, como a gente falou no vídeo da terça-feira, certo? Agora, para que a rosca retroceda, é preciso que o atuador hidráulico que faz a movimentação da rosca, é preciso que o óleo que está dentro desse atuador hidráulico seja expulso para o tanque hidráulico. Uma vez que a movimentação da rosca, a movimentação de pistão da rosca, ela ocorre porque existe um pistão hidráulico, um atuador hidráulico na parte anterior da rosca, é preciso que esse óleo seja expulso para o tanque hidráulico. E aí o que acontece é que você precisa então de uma certa pressão para expulsar esse óleo. Eu preparei também nesse vídeo aqui uma pequena simulação para que você possa entender o princípio de existência, o princípio de atuação da contrapressão de dosagem. Dá uma olhada nessa simulação que eu preparei. Ok, agora eu quero fazer um exercício de criatividade, de imaginação com você, né?
Vamos imaginar que esse sisteminha aqui, que depois você pode até fazer na sua casa, né? Uma seringa, um canudinho e uma tigela com água, né? Imagina que esse sistema aqui represente a unidade de injeção da máquina, né? Então eu tenho o tanque hidráulico com fluido hidráulico lá dentro, uma mangueira que leva esse fluido hidráulico para dentro do atuador hidráulico, do cilindro hidráulico, que faz o acionamento da rosca, né? Então aqui ele está na posição avançada, como se a rosca tivesse acabado de injetar o material para dentro da cavidade. Imagina que a rosca está montada aqui na extremidade desse cilindro, tá? Então a rosca está avançada como se ela tivesse acabado de injetar o material para dentro da cavidade. A hora que a rosca começar a girar, que ela começar a fazer um movimento de rotação para dosar o material, esse material vai se acumular na ponta da rosca, como a gente já viu em outros vídeos, né? Vai começar a gerar uma pressão e vai começar a empurrar então a rosca para trás. Conforme a rosca vai andando para trás, o que ela tem que fazer é expulsar esse fluido hidráulico que está dentro do cilindro, né, o óleo hidráulico, ele vai ter que ser expulso de volta para o tanque hidráulico. Então o que vai acontecer é isso, ela vai começar a expulsar o fluido hidráulico para dentro do tanque. E ela tem uma determinada força, uma determinada pressão que ela precisa exercer para empurrar então esse material, esse fluido, de volta para o tanque, né? O que acontece é que essa força que a rosca exerce para empurrar o fluido hidráulico de volta para o tanque é a contrapressão de dosagem, né? Então, é uma pressão que ocorre contra o processo de retorno da rosca, que tá fazendo a expulsão do óleo hidráulico para dentro do tanque, e que é responsável por, então, controlar a velocidade e o trabalho que a rosca realiza quando ela está rotacionando e andando para trás em função do material que vai sendo acumulado lá na frente da rosca. O que acontece é que eu controlo essa contrapressão aumentando ou reduzindo a restrição. Se eu deixo a passagem livre do óleo hidráulico para o tanque, eu tenho uma determinada força que eu faço. Se eu começo a restringir a quantidade de óleo que passa, eu percebo que a pressão que eu tenho que fazer é maior para continuar bombeando o óleo para dentro do tanque. Até o ponto em que, se eu realmente fechar essa passagem, eu posso impedir totalmente, eu posso fazer a força que eu quiser, a pressão que eu quiser, que a rosca não volta mais. Então, esse é o princípio da contrapressão de dosagem, né? Muito bem, agora você ficou um pouco mais claro o que é a contrapressão, né? Qual que é o princípio da contrapressão de dosagem. Ou seja, à medida que a rosca vai retrocedendo para dar espaço para o material na frente da unidade de injeção, ela vai expulsando aquele óleo hidráulico e vai gerando, então, uma contrapressão, né? A dificuldade que você impõe, a restrição que você impõe à expulsão do óleo hidráulico é a contrapressão de dosagem. E essa contrapressão ela tem alguns efeitos no material. Você pode perceber que à medida que a contrapressão aumenta, o material que está acumulado, que está se acumulando na ponta da rosca, ele precisa gerar mais pressão. O atrito precisa ser maior para então vencer a resistência à expulsão do óleo hidráulico. Com isso, você aumenta a homogeneização do material, você faz com que o material fique mais homogêneo, né? Então, normalmente a contrapressão ela é utilizada para misturar melhor o material. Quando você precisa incorporar algum tipo de pigmento, algum tipo de aditivo no material diretamente no processo de injeção, aumentar a contrapressão de dosagem pode fazer com que você tenha então uma melhor homogeneização desses aditivos, desse pigmento na massa plástica fundida. Essa é uma das grandes funções, uma das primeiras funções da contrapressão de dosagem. Outra coisa que acontece é que a velocidade de retrocesso da rosca diminui e, portanto, a rotação da rosca, como ela é constante, vai fazer com que no mesmo espaço percorrido pela rosca, no mesmo curso de dosagem, a mesma quantidade de material dosado, você tenha mais quantidade, mais rotação da rosca, que a rosca rotacione mais vezes percorrendo a mesma distância. Isso faz com que o atrito imposto ao material seja maior também. Com isso, você tem a tendência de, como a maior quantidade de calor que você fornece para o material vem do atrito,
você tem uma tendência de influenciar a temperatura do material. Dessa forma, mexendo na contrapressão de dosagem, você também consegue, é uma outra forma de controlar a temperatura do material. Você pode aumentar a temperatura do material ou reduzir a temperatura do material, aumentando ou reduzindo a contrapressão de dosagem, sem necessariamente mexer na temperatura das resistências elétricas. Tá? Então, é uma outra coisa que acontece, você pode influenciar a temperatura do material. Agora, se você não tomar cuidado, algumas coisas ruins podem acontecer no processo caso você exagere ou use muito pouca contrapressão de dosagem. Se você não usar contrapressão de dosagem, a depender do material, você pode até conseguir fazer uma dosagem uniforme do material, uma dosagem constante, uma dosagem homogênea de material. Mas, em geral, você precisa usar um pouquinho de contrapressão de dosagem, coisa de meio megapascal, 1 megapascal de contrapressão de dosagem, para que você possa então ter consistência no processo de dosagem, para que a quantidade dosada seja sempre a mesma. Né? Uma vez que você tem mais rotação da rosca no mesmo espaço percorrido durante a fase de dosagem, quanto maior a contrapressão, mais material você tem a tendência de dosar. Você pode dosar alguns centímetros cúbicos a mais de material, você pode dosar alguns gramas a mais de material à medida que você sobe a contrapressão. Então, para você poder manter uma homogeneidade de quantidade de material dosado, é importante que você tenha um mínimo de contrapressão. Agora, à medida que você sobe demais a contrapressão, como ela contribui para o aumento de temperatura do material, pode ser que você passe a degradar o seu material e perca o controle de temperatura do seu material. Tá? Então, excesso de contrapressão de dosagem, e aí não existe um valor pré-determinado, isso vai depender muito do material que você está trabalhando, da viscosidade desse material, do seu tempo de residência, enfim, vai depender de uma série de fatores, da rotação da rosca, enfim, depende de uma série de fatores. Mas se você excede ou exagera na contrapressão de dosagem, pode ser que você não consiga dosar o material, que a rosca fique rotacionando e não dose material de jeito nenhum. Pode ser que você imponha uma quantidade de atrito tal que te faça perder o controle da temperatura. A temperatura começa a subir demais, mesmo sem mexer nas temperaturas das resistências elétricas. Isso pode levar à degradação de material, você pode perceber um aumento na temperatura de fundido e começar então a gerar muitos gases, muitos odores, uma borra que começa a espumar, e isso pode ser influência de uma alta contrapressão de dosagem. Outra coisa que pode acontecer, se você está usando um material reforçado com fibras de vidro, você pode começar a impor, como o atrito é muito grande, como o trabalho é muito grande, você pode começar a impor uma quebra das fibras de vidro. As fibras de vidro têm um comprimento pré-determinado, que ela entra no processo de injeção, e você pode começar a diminuir demais o comprimento dessa fibra de vidro e, com isso, mudar as propriedades do seu material, fazer com que o seu material tenha menores resistências mecânicas do que o que você poderia esperar daquele material específico. Então, o ideal é que você sempre estabeleça um mínimo de contrapressão que mantenha a dosagem num volume constante, que mantenha a dosagem num volume aceitável, mas sem interferir na temperatura do material fundido. À medida que você começa a perceber que a temperatura do seu material começa a subir em função da contrapressão, sem mexer nas resistências elétricas, é hora de parar de mexer na contrapressão, dar uma voltada aí, dar uma reduzida na contrapressão de dosagem e trabalhar só com as resistências elétricas, controlando a temperatura do seu material, tá certo? Então, essa é a contrapressão de dosagem, espero que tenha te dado algum insight, que tenha te dado alguma ideia de como resolver um problema que você está vivenciando hoje, ou que possa ter te ajudado, então, a criar mais alguma solução para os problemas do seu dia a dia. Estou muito curioso para saber a sua história, como esse conteúdo impactou o sucesso dos seus projetos. Me manda uma mensagem, me escreve um e-mail, deixa um comentário nos meus vídeos para que eu possa saber como você está usufruindo dos conteúdos que eu proporciono para você. Me fala também sobre outros conteúdos que sejam do seu interesse para que eu possa preparar vídeos e artigos que te atendam e que te ajudem a ter mais sucesso no seu dia a dia.
Lembra de curtir a minha página no Facebook, lembra de curtir o meu canal no YouTube. A gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço e até lá!